Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Todo dia no começo da missa você coloca a intenção em ação de graça pelo livramento do Padre Fernando. Escreva aí. Senão não estava aqui mais falando não. Bom, Evangelho de Mateus 13, 10 a 17. Naquele tempo, é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no nosso coração. Jesus ontem falou da parábola do semeador. Então continua o assunto da parábola do semeador. Os discípulos se aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas em parábolas? Ele estava falando em parábola. Expliquei ontem. O semeador saiu, jogou a semente, tal. 3 terrenos não deram fruto, o outro deu. O que deu fruto deu 30, 60, 100. Né? Aí o povo perguntou, o povo não, os discípulos: Por que tu falas ao povo em parábolas? Na verdade, os próprios discípulos não entendiam muito bem, não. Não é que eles tinham muito conhecimento, não. Perguntaram. Jesus disse: A vós, aos discípulos, e a nós, né, somos os discípulos, foi-nos dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Se eu falo em parábola para o povo, para ver se o povo entende. Parábola é mais fácil, é uma história, né? Semente, depois ele leva para o lado religioso, como eu expliquei. Os discípulos ele fala claramente, embora os próprios discípulos eles não entendem muito bem, né? Mas aos discípulos é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Quem é o reino dos céus? É o próprio Cristo. Então ele está se revelando aos discípulos, ele está se doando aos discípulos. Ao povo não, porque o povo não tem aquele contato direto com ele. O povo está lá para ouvir, ser curado. Jesus tira o Satanás, perdoa os pecados, mas os discípulos estão toda hora com ele, né? Os apóstolos principalmente, né? Então, o conhecimento, o mais importante é o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Hoje, na igreja, esse conhecimento só adquire quem persevera. Oração, confissão, adoração e missa, né? Jejum, caridade. Senão não consegue, não. Não se aprofunda, não. É a história do próprio fruto. Não vai dar fruto, não. Ou vai dar fruto o quê? Vai dar 30, enquanto o outro vai dar 60, o outro vai dar 100. Quanto mais aprofundar nos mistérios do reino, mais fruto dá. Quem se aprofunda pouco, pouco fruto dá. Quem vive pouco a comunhão, a confissão, a adoração, a missa, a caridade, o jejum, dá pouco fruto.
Não consegue perseverar não, principalmente num mundo como vivemos hoje, que tem muito desafio. Muitos desafios dentro e fora da igreja, né? A eles não é dado, ao povão não é dado conhecer o mistério. O povo que vive nessa correria da vida aí, ele não conhece nada de igreja. E hoje cada vez menos conhecem. Não conhece nada de igreja, né? Só quem persevera na fé. A pessoa que tem, será dado ainda mais. Quanto mais você mergulhar nesse mistério, nesse reino de Deus, mais você vai conseguir. Mais Deus vai se revelar a você. Principalmente perseverando na provação, na doença, né? Na queda, né? Aí é que Deus vai, né? Não se afastando, né? E terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, aquele que está afastado, será tirado até o pouco que tem. Palavras duras de Nosso Senhor. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece. Quanto mais a gente se distancia, menos a gente conhece. E até o pouco que tem vai ser tirado. Infelizmente hoje grande parte não conhece muito pouco. E estão se afastando cada vez mais. E estão perdendo até o que acham que tem. E vão perder tudo. Até o próprio reino de Deus, né? É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem. Não é que Nosso Senhor não queira que eles vejam, é porque eles não veem, né? Quem está numa vida de pecado e não quer deixar, vai se confessar? Não. Não. Quantas pessoas vêm à missa não comungam, né? Faz uma opção, ou não se confessar, ou não deixar a vida. Então, né? Olhando eles não veem, ouvindo não escutam, nem compreendem. Porque se compreendessem mesmo a importância da confissão, que é mais importante que qualquer oração e a confissão, se confessavam todo dia. Por que é que não confessam? Porque não sabem da importância. É um tesouro, né? Que é outra parábola que ele conta. O reino dos céus é como um tesouro escondido que alguém encontra, vende tudo. É a confissão. A pessoa entender que se confessando está tudo perdoado e pode começar uma vida nova, ela se confessaria todo dia. Mas não tem consciência, né? Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Isso aqui Isaías falou. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Parece hoje, né? Quando nós estamos passando por uma situação dramática no mundo de guerra, de doença. Fortaleza, essa semana vai ter o Fortal. Aí você pensa em pecado, pecado e pecado. Bebedeira, violência, sexo desenfreado de qualquer jeito. Quando deveria estar se convertendo, começa amanhã, né? Começa hoje já. É por isso que tem pouca gente aqui. Tudo pulando. Começa hoje, vai até domingo, é? Vão pecar muito, mas muito mesmo, né? Engraçado que não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para ir para o Fortal, né? O tempo não é de Fortal não, pessoal. O tempo é de penitência, é de chorar, é de jejuar. Não é de gastar a vida com bebedeira e pecado, não. Isso vai atrair maldição para Fortaleza. Mas todo ano atrai, né? Quer dizer, ano passado não, porque estava com a Covid, né? Depois, quando volta a Covid, aí ficam tudo doido. Não estão indo atrás da doença. Fora a aglomeração, que não é tempo de aglomeração ainda. Mas não estão indo atrás do pecado? Então aguentam. Acho engraçado, né? Pecam. Quando a doença vem, acha ruim. Mas você não foi atrás. Se você não for atrás, é outra história, né? Eu não fui atrás de cair não, mas caí, né? Mas quem vai atrás não pode estar reclamando não, né? Então Fortaleza vai mergulhar no pecado grande. O aleluia também agora.
ao menos tem um momento de cura e libertação, né? Para combater esse fortal que é o carnaval do cão, do Satanás. Quem está lá está adorando Satanás. Ah, mas eu não queria não, mas está. Você está do lado dele, ele está bem pertinho de você, viu? Com toda a indecência que existe nessas festas aí. Principalmente aqui em Fortaleza, né? Fortaleza é a cidade do Brasil onde mais está atraindo mais turismo, exatamente por causa dessa porcaria desse fortal, né? Mas nessa hora os governantes ficam calados, que é dinheiro que entra, e depois eles fecham as igrejas. Hipócritas são vocês, todos vocês, políticos, que só pensam no dinheiro. Nenhum de vocês é católico, nenhum pode comungar, e quem faz pacto com o demônio não pode comungar. Uma festa dessa é pacto com Satanás. Vocês estão a favor, porque estão atraindo dinheiro para cá, né? Mas dinheiro não é graça de Deus não. Preste bem atenção. Depois cair outra maldição e voltar essa doença pior do que estava, culpados são vocês. Aí vocês vão fechar a igreja. Hipócritas, mentirosos, sem vergonha em vocês tudinho. Governante de nada. Porque o coração desse povo se tornou insensível. De todo esse povo que vai pular aí e desses governantes aqui, né? Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos. Ou seja, não querem se converter. Pessoal, uma coisa é a pessoa estar lutando, isso eu falo sempre, e caindo, caiu aqui, caiu acolá, mas está lutando. Isso é uma coisa. Pode confessar? Pode comungar? Pode, se confessasse realmente, né? Outra coisa é dizer, vou fazer porque eu quero e acabou. Aí está condenado. Dá para entender a diferença ou não? Dá para entender a diferença? Sim ou não? Pronto. Essa é a diferença. Ninguém é perfeito, total. Mas também não é quem está lutando, lute mesmo, né? Acontecer alguma coisa, se afaste pro resto da vida. Pronto. Isso é. Outra é a pessoa dizer, não, sou assim mesmo, não sei o quê, assim, é a Gabriela, né? Nasci assim, você sempre assim, aí se acaba de pecar. Está se condenando. Para não ouvir com os olhos, não ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Mas basta pedir perdão, fazer um esforço de conversão, prometer não pecar mais e se afastar do pecado. Pronto, acabou. Deus está aí, está com você. Mas se não fizer, não está. Se viver numa vida de pecado normal, está se condenando. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem, né? Aqui, agora que ela está falando por discípulo de novo. Até então era para o povão, né? Esse povão aí que vai pular carnaval. Então, feliz é quem escuta, quem luta, né? Quem está lutando mesmo pelo reino de Deus, né? Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Todos os profetas do Antigo Testamento desejaram ver Jesus e não viram. Só João Batista, que é do Antigo Testamento, e viu. Os outros, nenhum. Mesmo os bons profetas, Isaías, Jeremias, nenhum viu. Jonas, Abacuque, Oséias, Miqueias, nenhum viu Jesus. Os discípulos viram. Desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Mas os discípulos ouviram, e nós também. E hoje, nós, de certa forma, nós somos mais agraciados que os discípulos, porque na missa, na consagração, é corpo, alma, divindade de Nosso Senhor. É Jesus ressuscitado, né? Eles viram Jesus ressuscitado, mas nós recebemos dentro de nós. É mais do que aconteceu com eles na terra.
Nós somos mais agraciados do que os apóstolos, do que os discípulos. Madalena viu nosso Senhor na carne, depois viu ressuscitado, depois ele subiu para o céu. Nós recebemos ele na comunhão. Corpo, alma, sangue, divindade, tudo. É muito mais do que os discípulos receberam. Porque o nosso Senhor gosta de nós, né? Quer dizer, não é gostar, ele se entregou por nós, fez tudo por nós, né? A Eucaristia é o maior dom. E tem gente na Igreja Católica querendo mudar a Eucaristia. Se você não sabia, fique sabendo agora, né? Para esvaziar o significado e se tornar uma ceia protestante. Até isso tem na Igreja Católica hoje, né? Primeira leitura do Jeremias, que começou ontem. De novo, então Deus escolheu Jeremias para ser profeta das nações, e ele começou o ministério dele, né? A palavra do Senhor foi-me dirigida. Então é Deus quem fala nele, não é ele que está falando. O que é que Deus falou para ele? Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Santa assim, né? Porque matou o nosso Senhor. Cidade corrupta, na verdade, pecadora, como Fortaleza. Isto diz o Senhor: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva. Deus está se lembrando da época em que ele começou a formar o povo, que é Jerusalém, a figura do povo. Quando me seguia no deserto, o deserto, quando saíram do Egito, eles consideram a fase áurea do povo, quando Deus falava para eles pessoalmente, mas através de Moisés, na verdade. Então Deus recordou: olha, aquele tempo que você estava no deserto, numa terra inculta, é como não, Israel era uma noiva para Deus, uma esposa para Deus. A Bíblia tem essa figura, não é, de considerar o povo de Deus noiva de Deus, esposa de Deus, o esposo. O Cântico dos Cânticos, por exemplo, é isso. Oséias também fala disso, né? Se fosse um amor humano, mas não é um amor humano, na verdade é um amor divino entre Deus e o povo, né? Israel consagrado ao Senhor, nós nos consagramos a Maria, né? Quer dizer, a Jesus pela mão de Maria. Era como as primícias de sua colheita. Então no começo era tudo bom, era primícia, era colheita, era fruta, era vinho, era abundância deles. Todos os que dele comiam estavam com Deus, mas entrou o pecado. Inclusive no deserto, eles pecaram, fizeram um bezerro de ouro. Todos os que dele comiam, pecavam. Comeram o maná, pecaram. Males caíam sobre eles. E porque pecaram, ficaram no deserto 40 anos. Então na própria saída do deserto, Deus fazendo tudo por eles, o povo pecou, fez um ídolo, né? Aí Deus mandou fazer aquela serpente. Os crentes dizem que não pode fazer imagem. Pode sim, Deus mandou fazer uma serpente. Quem olhava era salvo. Serpente de bronze. Quem não olhava estava condenado. Então pode fazer imagem sim. Eu vos introduzi numa terra de pomares. Depois ele volta a dizer o bem que ele fez para o povo. Tirou o povo do Egito, ficou no deserto 40 anos, consequência do pecado. Aí entrou na terra prometida e Deus voltou a ficar com eles, para que gozasse de seus melhores produtos. Deu a terra, mas apenas chegados de novo pecaram, de idolatria. Contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Então é um povo pecador. Todo o Antigo Testamento foi isso, como nós também. Deus nos deu a vida, nos deu tanta graça, fizemos a primeira comunhão, fomos batizados, primeira comunhão, confissão, e depois a vida de cada um, né? Às vezes se afasta e Deus vai atrás, se afasta. Quando confessa, se aproxima de Deus, se afasta, se aproxima. É a história do povo, é a nossa história. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor, até os sacerdotes se afastaram, como hoje muitos estão se afastando, inventando doutrinas heréticas dentro da igreja, né? Os versados na lei não me reconheceram, nem aqueles que conheciam a lei. Os chefes do povo político, acabei de falar aí, voltaram-me as costas. Mesma coisa. Bando de sem vergonha hoje aí, só ganhando dinheiro do povo. Mesma coisa eles faziam. E os profetas profetizaram em nome de Baal. Até os profetas, não tinha mais nenhum profeta do Senhor. Baal era o ídolo.
e correram atrás de coisas que para nada servem. Quem vai atrás de ídolo, corre para que nada serve. Fortal é um ídolo, tá? Macumba é ídolo, espiritismo é ídolo. Seguir doutrina contra a Igreja Católica é ídolo. Camisinha, pílula do dia seguinte é ídolo. Tudo isso é ídolo, que o povo está se contaminando. Hoje também. Ó céus, espantai-vos diante disso. Deus está mandando até o céu se espantar, né? Enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. E no final, versículo 13, ele vai dizer: 2 pecados o povo cometeu. Quais são? Abandonou-me a mim, deixou Deus. Hoje, a festa mais importante que existe no mundo é a missa, a comunhão, a Eucaristia. Nos dá uma paz tremenda. Essa paz ninguém compra. Mas eles não estão aqui na festa, estão na outra festa. Abandonaram o Senhor. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, que é a Eucaristia, né? Primeiro pecado. Segundo, preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Que cisterna é essa? Idolatria. Seguiram outros ídolos. Primeiro pecado, abandonar o Senhor. Segundo, seguir outros ídolos. É o que está acontecendo hoje, né? E esses dias. Não vêm para a missa, ainda vão atrás de ídolo, bebedeira, pecado de toda sorte. O que Jeremias está dizendo aqui, 2.500 anos atrás, está acontecendo hoje, aqui nessa cidade. Pois eu quero dizer que do jeito que Jerusalém foi destruída, isso aqui também vai ser destruído. É bom prestar bem atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.